Fala, impressionadores! Nesse vídeo, em menos de 10 minutos, você vai aprender como funciona o Flask no Python e vai aprender a usar ele. Vamos lá! Bom, galera, indo bem direto ao ponto, o Flask ele é um framework do Python, ou seja, um conjunto de ferramentas que serve para você criar sites e APIs no Python. E é o caminho que eu recomendo que vocês comecem a aprender nessa parte de desenvolvimento web no Python, justamente porque ele é o mais simples, muito flexível, usado por grandes empresas, e ele permite você fazer tanto os sites simples quanto você ir tornando ele mais complexo e mais robusto. Bom, e como é que faz para você usar o Flask? Como é que isso funciona? O primeiro passo é você instalar ele. Então você vai abrir lá o seu editor de código, vai abrir o seu terminal. Aqui no seu terminal você vai instalar pip install Flask. É tudo isso que você precisa fazer, só isso, na verdade, né, que você precisa fazer para fazer a instalação do Flask. No meu caso ele já está instalado, então ele só vai dizer que já está instalado. E aí, essencialmente, para você usar o Flask, você vai precisar de 3 etapas. Você vai precisar importar o Flask, então você vai fazer from Flask import Flask, que é quem vai criar o seu site. Você vai precisar criar o app, que é o seu site em si. O Flask ele chama esse site de app. Então você cria ele chamando essa classe Flask que você acabou importando aqui. Então, do pacote de códigos do Flask, eu estou importando essa classe específica, esse cara específico. E aí dele, você traz ele aqui para o app, passando a variável underline, underline, name, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes exatamente o que é essa variável daqui, mas essencialmente é como se ela fosse o nome do seu arquivo e a forma padrão que você tem de criar um aplicativo no Flask. Então você pode só copiar isso sempre que você for usar em algum projeto seu, você não vai precisar mudar isso aqui, ele vai ser sempre isso daqui mesmo. Mas se você quiser entender mais a fundo o que é essa variável, como que ela funciona, para que serve, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo explicando isso mais a fundo, tá bom? Então, você importa o Flask, você cria o seu app e depois você cria as suas rotas. O que são as suas rotas? Pensa, você está criando um site. Por exemplo, a gente tem lá o site #treinamentos.com. E no site #treinamentos.com tem que dizer o que vai aparecer quando você entrar no #treinamentos.com. Ou seja, na homepage do site, na rota principal do site. Quando você entrar no /blog, ou seja, na rota blog, o que eu quero que apareça? Então, aqui você vai criar as rotas do seu site. Como que você cria essas rotas do site? Basicamente, você vai definir um app.route. App é justamente esse app aqui que você trouxe, tá vendo? Que você criou. .route, que é de rota, você está criando uma rota. E aqui você vai passar qual é o caminho dessa rota. Se você botar só uma barra, ele é a homepage do seu site. Se você botar um /blog, quando o usuário entrar no site /blog, ele vai entrar nesse lugar aqui. Se você botar, por exemplo, /contato, quando o usuário entrar lá no /contato, ele vai acessar essa página aqui e assim vai. Eu vou criar a homepage do meu site, vou deixar só uma barra vazia aqui. E aí embaixo dela você vai criar a sua função, que vai ser a função que vai carregar as informações que vão aparecer nessa rota daqui. Isso aqui é o que a gente chama de um decorator no Python, porque ele tem esse arrobazinho no início. O que significa um decorator? Nada mais é do que uma linha de código que dá uma funcionalidade extra para o cara que está embaixo dele. Então ele dá uma funcionalidade extra para essa função. Que funcionalidade é essa? É ser executada quando o usuário entrar nesse link daqui, que é no link padrão do seu site. E aí, por enquanto, eu vou botar para essa função simplesmente retornar para mim como resposta o meu site no Flask. Beleza? Então, só o texto. Então, foi o que eu falei para vocês. 3 coisas sempre que você quiser criar um site no Flask. Importa o Flask, cria o app e cria a sua rota. Para a gente testar isso aqui agora, a gente tem que basicamente executar esse site, colocar ele no ar. Para isso, a gente vai ter que rodar a função app.run para rodar esse site. Para essa função não ser executada o tempo todo que você estiver trabalhando com esse arquivo, a gente costuma colocar ela dentro de um if. If, underline, underline, name, underline, underline, vai ser igual ao underline, underline, main, underline, underline. De novo, o vídeo que está aqui na descrição explica o que são essas variáveis do underline, underline, mas essencialmente o que esse if está falando é, eu só vou executar esse código quando você estiver executando esse arquivo diretamente. Se você estiver importando esse arquivo de um outro lugar, eu não vou executar esse código. E aí o que vai acontecer? Quando você rodar esse código aqui agora, ele vai colocar o seu site no ar, num linkzinho, que você pode acessar por meio do seu computador. Então se eu entrar nesse link aqui agora, olha lá, meu site no Flask, tá vendo? Ele colocou aquele texto aqui. Agora vamos entender mais a fundo como é que vai funcionar o Flask. Essa aqui é a forma mais simples de você criar um site. Quero criar agora uma outra página no meu site. Você vai criar uma outra rota dessa. Uma outra página no meu site, uma outra rota dessa. Quero criar uma API ao invés de ser um site. Ao invés da sua rota retornar um texto, ela tem que retornar um JSON, retornar um XML, retornar um arquivo, ou seja, o que a sua API vai devolver como resposta. É assim que você queria, seja um site, seja uma API. Só que normalmente esse aqui é um projeto muito simples no Flask. Para você tornar ele um pouco mais complexo, a gente costuma fazer uma divisão dentro do Flask. Que divisão é essa? O seu arquivo main, o que ele faz essencialmente é importar o Flask e criar as bases do seu site. Criar o sistema de autenticação, criar o banco de dados que você vai criar nesse arquivo. As suas rotas elas são criadas num outro arquivo.
Então, o que a gente costuma fazer? A gente costuma criar um arquivo chamado de routes.py ou de views.py. Tanto faz, tá? Existem as duas formas de fazer. E aí, essas rotas aqui, você costuma criar elas dentro desse arquivo, que pode se chamar routes ou views. E aí, para essa conexão toda funcional, o que você faz? Você vai rodar o seu arquivo aqui, mas você vai criar o seu app e depois de criar o seu app, você vai importar as rotas que estão nesse arquivo de views aqui. Então você vai fazer assim, ó, from views import asterisco. Você vai importar todas as coisas que estão ali dentro, todas as rotas que estão dentro do seu arquivo de views. Se você salvar o seu arquivo main e seu arquivo de views agora e rodar, isso vai funcionar. Só que qual é o cuidado que você tem que tomar? Agora dentro do arquivo de views, você não tem mais o seu app. O app ele existia só no arquivo main. Então, o que a gente faz no início do arquivo de rotas é importar tudo que ele precisa. Então, a gente vai fazer from main import app. Então, a gente está importando o nosso aplicativo. Olha lá, eu posso salvar isso aqui, rodar o meu arquivo main novamente, que meu site vai continuar no ar. Olha lá, tá vendo? Ele entrou aqui no link. Se eu abrir aqui e der F5, meu site continua no ar e funcionando normalmente. Se eu criar agora aqui no Views um /blog, vamos copiar aqui para criar um blog. Olha lá, um /blog, que vai carregar a função blog. E a gente vai colocar aqui, bem-vindo ao blog. Beleza? E aí isso aqui vai funcionar numa boa. Se eu chegar aqui agora e rodar meu site de novo e entrar nele, tá lá, eu tô no meu site do Flask. Se eu entrar aqui agora no /blog, bem-vindo ao blog, e meu site está funcionando numa boa. Beleza? O que mais a gente costuma fazer? Como que agora você eleva isso para um site mais complexo? Bom, se você for ter um banco de dados, você vai precisar de um arquivo aqui chamado de models. Normalmente a gente dá esse nome para ele, que é o arquivo onde você vai configurar as tabelas do seu banco de dados, e aí no seu main você vai criar o banco de dados, muito provavelmente usando o Flask SQL Alchemy, que vai permitir você fazer isso, e no seu arquivo de models você vai criar essas tabelas. Da mesma forma, se você fosse ter formulários, você vai usar o Flask WTF Forms para você criar formulários, e você vai ter um arquivo de forms. Então, o Flask ele é muito flexível. A cada funcionalidade nova que você vai colocando dentro do seu site, você vai criar essa funcionalidade, você vai inicializar ela por aqui, pelo seu arquivo main, e aí você vai usar ela dentro das suas rotas, vai usar ela dentro dos seus modelos, do seu banco de dados, vai usar ela sempre onde você quiser, onde você precisar. Agora, outra coisa importante da estrutura dos sites Flask. Se você não quiser simplesmente retornar um texto, se você quiser que carregue naquela página um site bonitão com HTML, com CSS e assim vai, o que você vai fazer? Você vai precisar de duas pastas aqui. Uma pasta de templates, que é onde você vai ter os seus arquivos HTML, e uma pasta de static, que é onde você vai salvar os seus arquivos estáticos, ou seja, o CSS e o JavaScript. As personalizações, as coisas que vão deixar o seu site bonitinho. Vamos fazer um exemplo? Criando uma página em HTML? Ao invés de retornar aqui agora simplesmente um texto, eu quero retornar um template que está aqui dentro dessa pasta. Então, dentro dessa pasta, eu vou criar, por exemplo, o meu homepage.html. Esse homepage.html ele vai ser um HTML cru, e no VS Code que eu estou usando, ou na maioria dos editores de código, se você botar uma exclamação aqui no início de um arquivo HTML e der um Enter, ele vai carregar a base de um arquivo HTML, tá vendo? E aí eu vou botar aqui no body, simplesmente no body da página, tá vendo? Que é o que aparece pra gente. Não vou entrar em detalhes do HTML em si aqui, mas o body é o que aparece pra gente. Aqui eu vou colocar aqui, ó, meu site em Flask no HTMLzão da massa. Beleza? E a gente escreveu isso aqui no meu HTML. O que eu quero que o meu site faça agora? Eu quero que essa minha rota do Flask carregue essa página HTML, ao invés de carregar simplesmente um texto fixo. Como que a gente faz isso? A gente vai precisar importar uma funcionalidade do Flask. Então a gente vai fazer from Flask import render template. Render template, como o próprio nome já diz, ele vai renderizar um template. Essa função ela procura a pasta templates, no plural mesmo, tá? Dentro do lugar onde está o seu código. Então aqui você pode passar assim para ele, olha, render template, o nome do seu template, que vai ser homepage.html. Salvando isso tudo daqui, o seu HTML, o seu views, o seu main, salvando isso tudo. E aí, executando o seu código aqui de novo, ó, então dei Ctrl C para pausar ele e rodei o meu código aqui de novo, vamos dar um F5 lá agora no nosso site, dei um F5 no site, ele continua funcionando. Se eu entrar na homepage, meu set em Flask, meu HTMLzão da massa. E com isso, você vai conseguir agora adicionar HTML aqui. Você aqui consegue puxar variáveis do seu site em Flask. Você consegue carregar os arquivos estáticos que vão estar nessa pasta static. Consegue ter um banco de dados e muito mais. Mas como esse é um vídeo de 10 minutinhos para te ensinar como que o Flask funciona e a estrutura base dele, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Mas se você quiser aprender ele de forma mais completa, inclusive criando uma réplica completíssima do Pinterest, sim, uma réplica do Pinterest com autenticação, login, subindo arquivos, gerenciando isso tudo, eu vou deixar o link de um mini curso aqui na descrição para você poder ter acesso gratuitamente a isso. Espero de verdade que você goste e eu te vejo lá.